Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus para essa manhã. Irmãos, eu tenho uma mensagem para compartilhar, mas hoje eu cheguei aqui cedo com um coração tão cheio de expectativa pela presença de Jesus, pela presença manifesta de Jesus. Eu cheguei aqui hoje cedo com um coração tão cheio de expectativa de ser cheio do Espírito Santo. Porque, irmãos, por mais que a mensagem seja bem estruturada, preparada e pregada, por mais que o louvor seja muito bem conduzido pelos nossos líderes de adoração, pelos nossos músicos, por mais que todos os irmãos envolvidos nas frentes de serviço, que trabalham para que as reuniões de domingo aconteçam, as celebrações de domingo aconteçam, esteja perfeitos, nada, absolutamente nada, além da presença manifesta de Jesus, pode transformar vidas e converter corações. Obrigado, irmão. Você pode ter uma igreja excelente em todos os seus aspectos, em todos os seus serviços. Se a presença manifesta de Jesus não estiver ali, tudo isso é barulho. Tudo isso é vão. Você está comigo? Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque só mesmo a presença manifesta de Jesus pode transformar vidas e converter corações. Você só está aqui agora porque um dia você teve um encontro com a presença manifesta de Jesus. E a sua vida foi transformada e o seu coração tem se convertido ao Senhor ao longo de todo esse tempo. Isso é a coisa mais importante. Isso é a coisa mais importante na vida da igreja. A presença manifesta de Jesus. Sabe, eu sei, todos nós temos muitas necessidades, muitas expectativas, temos sonhos, temos ambições, boas ambições, né? Para usar o sentido positivo da palavra. Muitos de nós desejamos respostas de oração, muitos de nós precisamos de milagres. E tudo bem, faz parte. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Todas essas necessidades são respostas, todas essas necessidades são um fruto dessas aflições de alguma forma. Mas todas as vezes que nós vimos a casa de Deus, nós precisamos lembrar que tudo o que nós precisamos, seja uma resposta de oração, seja um milagre, seja uma porta aberta, seja uma intervenção de Deus na nossa saúde, na nossa família, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, tudo o que nós necessitamos está na presença manifesta de Jesus. Amém, irmãos? Eventualmente você vai ouvir boas mensagens que vão ministrar o seu coração, que vão encher você de esperança, vão renovar a sua fé. Eventualmente algum louvor vai pegar você de jeito, e vai te quebrantar, e vai te renovar. Mas o teu coração precisa estar cheio de expectativa pela presença de Jesus. Teu coração precisa estar cheio de expectativa pela presença de Jesus. Sabe, nunca vem à igreja desejando mais outras coisas do que a presença de Jesus. Você pode desejar tudo que eu falei aqui. Resposta, oração, milagre, você pode esperar por isso tudo. Mas você não pode esperar por isso tudo mais do que você espera pela presença de Jesus. Porque é na presença de Jesus que nós temos todas as respostas que nós precisamos. Que nós temos tudo o que nós necessitamos. Amém, irmãos? E eu tenho uma oração. Eu tenho uma oração que eu oro constantemente ao Senhor como pastor dessa igreja. Que nós sejamos conhecidos na nossa comunidade como uma igreja de cristãos genuinamente nascidos de novo, que amam perdidamente, apaixonadamente a Jesus e perseguem a sua presença com tudo que têm. Essa é a minha oração. Irmãos, como a Priscila falou, nós temos trabalhado pela reforma do Kids e de outras frentes da igreja, temos trabalhado para fazer reformas estruturais, mudanças importantes no prédio, nas nossas iniciativas que envolvem custos, despesas. E tudo isso é necessário, o Senhor precisa de uma casa excelente. Não é? A excelência honra a Deus e inspira as pessoas. Nós temos trabalhado em muitas frentes para que a igreja seja relevante aqui nessa comunidade. Mas se por alguma razão
nós não conseguirmos fazer tudo o que nós desejamos, se por alguma razão nós não conseguimos ter tudo o que desejamos, se nós pudermos garantir que o Senhor terá todo o nosso coração, e que o Senhor sempre terá um lugar de honra, sempre terá primazia nessa casa, que a sua presença sempre será desejada e honrada, nós teremos ganho o jogo. Amém? Eu posso não terminar a construção que os meus pais começaram, mas se eu puder garantir, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, que Ele vai levar uma igreja local, perdidamente apaixonada pela sua presença, que viveu rendida aos seus pés, prostrada aos seus pés, amando e temendo o seu nome de todo o seu coração, nós teremos ganhado o jogo. Amém? Não por acaso, Jesus se mostra nos evangelhos como a porta, como o pão, como a água, como o caminho. Por quê? Porque isso são expressões da sua pessoa que respondem às nossas necessidades. Quem precisa de pão? Quem está com fome. Quem precisa comer. Isso fala de provisão de necessidades. Quem está com sede? Quem está com sede é alguém que está no calor, no deserto. Para usar uma figura de linguagem, né, comum do nosso evangeliquez. Quem está no deserto. Isso fala de provações, de aflições. Ele é o pão, Ele é a provisão, Ele é a água. Ele é aquele que sacia a nossa sede e nos dá refrigério. Ele é o caminho para aqueles que estão perdidos, procurando direção, precisando de conselho divino para os negócios da vida. Então, tudo que nós precisamos está em Jesus. Sorte que é mais inteligente, ao invés de buscar a sabedoria, buscar Jesus, a sua presença, porque nele está a sabedoria que eu preciso. Mais inteligente que buscar provisão, ou que orar por provisão, e tudo bem com a sua oração por provisão, é orar pela presença de Jesus, desejar a presença de Jesus, porque Ele é o pão, Ele é a nossa provisão. E assim, com relação a todas as nossas necessidades. Por isso, nós precisamos orar essa oração juntos, irmãos. Essa oração não pode ser só uma oração minha, não pode ser só a oração do seu pastor, essa precisa ser a oração de toda a igreja. Senhor, dá-nos mais de Ti. Senhor, enche esta casa com a Tua presença manifesta. Enche esta casa com a glória da Tua presença manifesta. Sabe, eu sei que é o Antigo Testamento e a gente tem no Antigo Testamento uma sombra do Novo Testamento. O que nós realmente precisamos está na revelação de Jesus, da Nova Aliança. O que não significa dizer que o Antigo Testamento é sem importância, mas, sabe, quando Salomão terminou de construir um templo para alocar a Arca da Aliança e para que o povo pudesse levar até lá a sua adoração, os seus sacrifícios, o texto bíblico diz lá em Crônicas, em 2 Crônicas, que o Senhor ouviu a oração de Salomão e essa foi a resposta de Deus para ele: eu me agradei deste lugar. Eu me agradei, eu escolhi este lugar para vir aqui e manifestar o poder do meu nome, a minha presença em resposta à adoração do meu povo. E o texto diz que quando eles terminaram a consagração do templo, enquanto eles estavam adorando, o templo foi cheio de uma fumaça. E essa era a fumaça da glória de Deus. Os sacerdotes que ministravam não podiam ficar de pé. Tamanho era o peso da glória de Deus. E os que adoravam não podiam se sustentar de pé. Tamanho era o peso da glória de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmão, é que há uma dimensão da nossa relação com Deus que não é só cerebral. Eu venho, prego uma mensagem, ensino a você um princípio bíblico, você aprende, aplica na sua vida muito bem. Mas isso não é tudo. Há uma dimensão da nossa relação com Deus que é experiencial, que toca os nossos sentidos, que toca as nossas afeições, que toca o nosso coração, as nossas emoções. E a experiência completa do cristianismo, ela é cerebral, ela é intelectual, mas ela também é experiencial. Quando Pedro foi cheio do Espírito Santo em Pentecostes, a sua pregação, a sua célebre pregação que converteu 3.000 pessoas, ela foi uma pregação, foi um discurso teológico maravilhoso. Porque Pedro veio falando sobre Jesus desde o Antigo Testamento, desde a Antiga Aliança, até os dias em que Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Mas a sua exposição teológica, ela não era só cerebral, a sua exposição teológica era carregada de poder. A sua exposição teológica era carregada da unção do Espírito Santo. Por isso 3.000 almas se converteram.
Presta atenção em como isso é importante, irmão, porque, veja, não são só os tempos difíceis e a conjuntura global, a conjuntura moral global que dificulta o trabalho, que dificulta o avanço do evangelho, não. Não é só isso. Isso é um fato. Quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais desafiadores serão os tempos em que nós deveremos pregar o evangelho. Mas nós precisamos lembrar que quando Jesus prometeu o Espírito Santo aos discípulos, isso está escrito lá em Lucas capítulo 1, ele disse, olha, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder para que vocês sejam minhas testemunhas. O testemunho de Jesus vazio de poder, ele é só barulho, ele é ineficaz. O testemunho de Jesus que não está carregado pela unção do Espírito Santo, ele é só barulho, ele é ineficaz. De sorte que se nós queremos viver uma vida cristã relevante, que cause impacto em nossa geração e que deixe um legado para as próximas gerações, nós precisamos do evangelho completo, nós precisamos do evangelho que é teologia, nós precisamos do evangelho que é experiência. O evangelho que é teologia está na palavra e nos estudos teológicos que nós fazemos da palavra. Isso é muito importante. Mas o evangelho que é experiência está na nossa adoração, está na nossa fome, está no nosso anseio pela presença. Isso não é subjetivo, isso não é uma ideia legal, carismática. Não, não. Irmão, isso é prático. Isso é prático, isso é didático. Nós precisamos aprender a importância da adoração e o valor da adoração na nossa formação espiritual. Há um princípio sobre adoração, eu esqueci o capítulo dos Salmos agora, mas que diz que todos aqueles que adoram tornam-se semelhantes a quem adoram. A nossa adoração, ela carrega o poder de nos moldar e de nos modelar a imagem de Jesus. E muitas vezes nós estamos tentando vencer pecados, nós estamos tentando vencer desafios pessoais, nós estamos tentando melhorar nós estamos tentando buscar virtudes e melhorar a nossa condição moral com base só na nossa própria vontade. Com base só na nossa consciência cristã que nos diz que sim, nós precisamos melhorar, devemos melhorar, então vamos fazer o que é preciso. Mas isso não é suficiente, irmão. Boa vontade não é suficiente. O que nós precisamos é de rendição e adoração. O que nós precisamos é de fome pela presença. O que nós precisamos é de um anseio profundo e ardente pela presença manifesta de Jesus na nossa vida. E eu estou falando mesmo daqueles momentos em que você tem as suas afeições tocadas, as suas emoções e as suas sensações respondem à presença de Jesus. Eu estou falando daqueles momentos em que você se arrepia, em que você chora, em que você sorri, em que você sente um fogo no teu peito, em que você sente uma alegria tão grande que você quer levantar e sair correndo, que você quer falar de Jesus para as pessoas, que você quer orar por todo mundo. É disso que eu estou falando. A rendição e a adoração têm esse poder. Eles modelam o nosso coração e ativam a nossa fé e a nossa expectativa pela presença de Jesus. E quanto mais da presença de Jesus nós temos, mais relevante se torna a nossa vida, irmãos. Porque mais parecidos com Ele nós nos tornamos. Recentemente eu tomei conhecimento de uma pesquisa acadêmica que estudava a evasão de igrejas desde os anos 2000. Não, desde os anos 2000 não, um pouco mais para cá dos anos 2000. A evasão de igrejas, especialmente num recorte ali de jovens e adolescentes. E essa pesquisa apontava que os jovens e adolescentes estavam deixando a igreja por duas razões. Olha que interessante. Duas razões. Primeiro, uma teologia rasa. Por incrível que pareça, os jovens estavam buscando profundidade teológica, profundidade hermenêutica, profundidade na experiência com a palavra, mas também porque não sentiam, e guarde essa expressão, sentiam. Eles não sentiam que a igreja fazia sentido. E a pesquisa foi apontando, não fazia sentido para eles, e a pesquisa foi apontando que agora, nesse tempo em que nós vivemos, até 5 anos, de 5 anos para cá, né? Um pouco mais de 5 anos para cá, 10 anos para cá talvez, essa geração de jovens e adolescentes está buscando novamente a igreja.
Mas agora é mais importante para eles a experiência do que a profundidade teológica. Isso diz para a gente muita coisa, irmãos. Muita coisa. Isso diz para a gente muita coisa. Principalmente que se nós queremos tocar a nossa geração de jovens e adolescentes e a próxima geração que virá, que já está aí, nós precisamos construir uma igreja que é como um lugar agradável onde o Senhor manifesta a sua presença em resposta à adoração do seu povo. Sempre. 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 Então eu disse para o Senhor, Senhor, eu posso até nem pregar. Se o Senhor não quiser me usar para pregar, tudo bem. Só não deixa a gente sem a tua presença. Só não deixa a gente sem a tua presença. Não deixa a gente sem a tua presença. Não deixe que a gente se conforme com uma vida vazia da presença. E não tem a ver com a tua salvação, não tem a ver com a tua confissão de fé, tem a ver com a tua expectativa, o teu anseio pela presença. É sobrenatural. É experiencial. Amém, irmão? Amém? Eu me refiro ao evangelho como um todo. Porque, obviamente, nós amamos a palavra e nós entramos na palavra e nós estudamos a palavra. Mas nós precisamos da presença mais do que tudo. Mais do que tudo. Amém? Antes de eu entrar no texto que eu trouxe para compartilhar com vocês, eu queria que a gente cantasse uma canção juntos. Uma canção relativamente antiga, não é nova, mas acho que vocês todos conhecem. E eu fiquei ouvindo essa canção centenas não, como dizer, dezenas de vezes, interpretadas por diversos artistas. Que é uma canção maravilhosa, linda demais. E que fala muito sobre esse desejo, sobre esse anseio pela presença. Eu queria que, durante esses minutinhos que a gente vai cantar junto essa canção, que a gente tenha aí mais esses minutinhos para expressar ao Senhor, através da nossa canção, a nossa fome, o nosso anseio, o nosso valor. Amém, irmãos? Por favor, irmãos, não sejamos religiosos vazios. Precisamos ser gente que ama a presença, que busca a presença, que se sensibiliza com a presença, que se quebranta o seu coração na presença. Aleluia. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Se você pode, cante. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus.
Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Declara ao Senhor, diga: estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção, declare e diga isso. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Olha suas mãos onde você está, declara ele. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Expresse o seu amor por Jesus nessa manhã. Abra sua boca, meu irmão, use as suas palavras, expresse o seu amor a Ele.
Te amamos, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Oh, desejamos a tua presença, Senhor. Jesus, te desejamos mais. Essência és tu, Jesus. Tu és a pessoa mais importante aqui. A essência és tu. A tua presença é a mais importante aqui, Jesus. Jesus, como eu amo esse nome, Jesus. Ele é o mesmo a cada dia, Jesus. É o amado da minha alma. Jesus, há poder neste nome, Jesus. A minha vida transformou, Jesus. Meu Salvador e meu Senhor. Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como clamar este nome de Jesus. Jesus, clamando em fervor ou sussurrando em temor, em meio às multidões ou a sós com o Senhor, diga a Jesus. Jesus, como eu amo esse nome, Jesus. Ele é o mesmo a cada dia, Jesus. É o amado da minha alma. Jesus, há poder nesse nome, Jesus. A minha vida transformou, Jesus, meu Salvador e meu Senhor. Jesus, como eu amo esse nome, Jesus. É o mesmo a cada dia, Jesus. Ele é o amado da minha alma. Jesus, há poder nesse nome, Jesus. A minha vida transformou, Jesus, meu Salvador e meu Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Dos montes correm para o mar teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração e deixarei a cura entrar.
Me alegro por te pertencer, as minhas mãos levantarei. O teu amor me alcança e me faz cantar. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração e deixarei acurentar. Me alegro por te pertencer, as minhas mãos levantarei. O teu amor me alcança e me faz cantar. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Eu cantarei. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer, se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei. Cantarei teu amor pra sempre. Te amamos, Senhor, te amamos. Amamos a tua presença. Amamos o Senhor, amamos o Senhor. E porque te amamos, te adoramos. Cantamos pra ti, porque tu és digno. Tu és digno, Jesus. Seja bendito o teu santo nome neste lugar. Seja bendito o teu santo nome neste lugar. Seja bendito o teu santo nome neste lugar. Que este lugar seja para o Senhor, como foi o templo de Salomão. Um lugar que o Senhor escolha habitar, escolha vir manifestar a tua presença. Oh, te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, te amamos, te amamos. Aleluia. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus, tu és digno. Tu és digno, Jesus. Não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém com o teu amor. O amor que não acaba.
perfeito, doce, belo, incomparável é o teu amor, incomparável é o teu amor. Não há ninguém como o Senhor, não há ninguém como o Senhor. Tu és digno, Jesus. Nós chamamos, nós chamamos, nós chamamos, nós chamamos. Aleluia. Você entende, irmão? Você entende o que isso causa? O que essa adoração causa dentro de você? No teu coração, na tua mente. Isso precisa ser parte da nossa cultura de vida. Amém? Parte da nossa cultura de vida. Não tem a ver com música, não tem a ver com saber cantar. Tem a ver com um coração rendido. Um coração rendido. Um coração rendido que busca atrair a presença de Jesus, a presença manifesta de Jesus. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Amém? Amar a Jesus é guardar os seus mandamentos. E quem guarda os mandamentos de Jesus, prova a manifestação de Jesus na sua vida. Seu coração deseja isso ardentemente, todos os dias da sua vida. Amém, irmão? Obrigado, Emerson. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12. A Bíblia diz assim: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Quando Jesus apareceu como o Messias, ele apareceu pregando esta mensagem: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. De maneira que não é possível falar sobre o evangelho sem falar sobre arrependimento. Mas é importante nós entendermos o que esse arrependimento genuinamente significa. Porque esse clamor, ele não é só anterior ao nosso novo nascimento. Esse clamor, ele precisa continuar ecoando ao longo de toda a nossa vida até que Cristo volte. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E eu sei que você sabe que isso é verdade, porque numa avaliação honesta de si mesmo, em 3 segundos você consegue se lembrar de pelo menos 3 pecados dos quais você precisa se arrepender. Sim ou não? Então, esse clamor precisa continuar ecoando na nossa vida cristã até que Cristo volte. Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Nós precisamos nos arrepender diante do Senhor de muitas coisas, irmãos. De muitas coisas. De muitas coisas. Não só das nossas falhas morais, não só dos nossos pecados individuais, mas nós precisamos nos arrepender do Senhor, diante do Senhor, de muitas coisas. Como povo de Deus, como igreja do Senhor, nós precisamos nos arrepender diante do Senhor por muitas razões. Mas é importante entender o que significa esse arrependimento, irmãos. Avance comigo de Mateus para Efésios capítulo 4. De Mateus capítulo 4 para Efésios capítulo 4. Para que você entenda exatamente o que significa esse arrependimento.
Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Versículo 20, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, versículo 23, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Então, primeiro, nós reconhecemos o que é contrário à vontade do Senhor. E nos arrependemos. O que significa se arrepender? Significa exatamente se deixar renovar no espírito do seu entendimento. Porque é isso que literalmente significa a palavra arrependimento, ou o verbo arrepender. É a tradução para o idioma português da palavra grega metanoia, que significa mudança de mente. Mudança de mente. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é mudança de pensamento, de mentalidade, de foco, de direção. Quando a gente usa essa expressão, quando a gente usa a expressão conversão, ou o verbo converter, para se referir ao nosso novo nascimento e à nossa jornada com Cristo, nós precisamos entender esse termo literalmente como de acordo com o que ele significa. O que é uma conversão? Uma conversão é uma mudança de direção. Você está dirigindo em algum lugar, você precisa fazer uma conversão à direita. Você está indo para um lugar e você faz uma conversão. Você pega a direita e você vai agora para parar em outro lugar. Conversão é mudança de direção. Arrependimento é mudança de mente. Nós precisamos nos deixar ser renovados no nosso entendimento, diariamente e constantemente na nossa caminhada com Cristo. Por isso, eu não vou pedir para você abrir, mas por isso nós lemos lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ou seja, viver na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor necessariamente depende de cultivarmos uma mente renovada. Por quê? Porque uma mente renovada é o que de fato transforma a nossa vida. É isso que Paulo está dizendo. Se vocês não renovarem a mente, não haverá transformação. Se vocês não renovarem a mente de vocês, vocês serão conformados com esse mundo. Mas ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. A sua transformação de vida, irmão, não está numa intervenção sobrenatural e poderosa do Senhor na sua vida, mudando o curso da sua vida como um mágico tira um coelho da cartola. A sua transformação de vida está no processo de renovação da sua mente nas verdades eternas de Deus, que em primeiro lugar nos foram deixadas na sua palavra, que em segundo lugar nos são reveladas pelo seu Espírito e que em terceiro lugar são confirmadas na comunidade, na comunhão com os irmãos. Então nós precisamos renovar a nossa mente, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos dispor a esse trabalho do Espírito Santo de nos levar de um lugar de pensamentos velhos, antigos, a saber, os pensamentos da velha natureza, do velho homem, para esse lugar de pensamentos, de uma mentalidade nova, renovada, a saber, o pensamento do novo homem. Então, se nós não entendermos arrependimento, se nós não entendermos o significado do arrependimento, nós não poderemos receber o reino de Deus. Porque Jesus disse, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. É condicionante, ele está dizendo, olha, sem arrependimento o reino de Deus vai chegar, mas vocês não poderão possuí-lo. Vocês precisam de arrependimento, vocês precisam renovar o entendimento de vocês. Por isso Jesus veio trazendo uma reinterpretação da antiga aliança. Jesus veio reinterpretando a lei.
Jesus veio trazendo um novo mandamento, como ele mesmo diz. Olha, um novo mandamento vos dou. Vocês ouviram, amem o seu próximo como a si mesmo. Mas um novo mandamento vos dou. Amem o seu próximo como eu vos amei. Então a vida cristã, irmão, é esse constante renovar de mente. A vida cristã é esse constante movimento de renovação do entendimento. Que exige de nós essa iniciativa de irmos à presença de Deus, como por exemplo nós fizemos agora em adoração, e mais cedo também durante o período de adoração anterior. Irmos à presença de Deus em adoração com o coração exposto, dizendo, olha Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. E para isso eu abro a minha mente diante do Senhor, para que o Senhor derrame sobre mim os teus pensamentos. Troque os meus pensamentos velhos sobre a vida, sobre os relacionamentos, sobre o dinheiro, sobre o trabalho, sobre como eu devo tratar minha esposa, porque não é mais como eu sempre aprendi, ouvi dentro da minha casa, é como a tua palavra ensina que deve ser, como eu devo educar os meus filhos, como eu devo me importar como cidadão. Senhor, renova a minha mente, transfere para mim a tua mentalidade, para que eu seja transformado segundo a tua vontade. Arrependimento, irmãos. Arrependimento, sabe por quê? Nós precisamos entender arrependimento assim, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, isso é o que me diz a minha experiência como pastor. Os irmãos cometem algum pecado, alguma infração, algum mandamento, alguma lei de Deus, e oram ao Senhor, olha, eu me arrependo em nome de Jesus, me perdoa, amém. E não trabalham na renovação da sua mente, de modo que o que eles tratam ali é o sintoma e não a causa. E aí daqui a 2 semanas, 3 semanas, eles voltam a pecar o mesmo pecado. E daqui a 1 mês eles voltam a pecar o mesmo pecado. E daqui a 3 meses eles voltam a pecar o mesmo pecado. Porque eles estão, Senhor, em nome de Jesus eu me arrependo, eu te peço perdão, amém, e vão embora. Estão tratando o sintoma, não estão tratando a causa. A causa é o que, irmão? Uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade, porque o nosso comportamento, de um modo geral, ele é o fruto daquilo que nós pensamos. Do modo como nós pensamos, a nossa mentalidade. Eu cresci num lar cristão. Quando eu nasci, o meu pai já era pastor. Então eu fui formado num berço cristão, como nós costumamos dizer. Então desde pequenininho eu fui aprendendo os valores e os princípios cristãos que estão aí registrados na palavra de Deus e que são o alicerce da vida cristã, o evangelho de Jesus. Então, para mim, era natural eu crescer vendo meu pai tratar minha mãe como um homem de Deus deve tratar a sua esposa. Vendo a minha mãe tratar o meu pai como uma esposa deve tratar o seu marido. Mas eu sei que essa não é a realidade de todos. Nem todos nasceram num berço evangélico cristão como eu. Então os irmãos que não nasceram no berço cristão, que não receberam essa formação moral e espiritual desde cedo, tiveram as suas experiências. E as suas experiências, elas foram produzidas pela sua mentalidade. Um exemplo que eu sempre cito aqui é o exemplo do farinha pouca, meu pirão primeiro. Quando você não havia nascido de novo, e você não tinha o Espírito de Deus, não tinha a palavra, por mais que você soubesse no seu interior, e essa é a consciência de pecado que todos nós carregamos, esse senso de moralidade que todos nós carregamos, ainda é a semelhança de Cristo, ainda é a semelhança de Deus na nossa criação. Ainda que você soubesse lá no seu interior que você deve compartilhar, que você deve repartir, sem Cristo, você acaba sendo inclinado para o... Eu sei que há exceções, tá? Não era todo mundo. Mas sem Cristo você acaba sendo inclinado para o farinha pouca, meu pirão primeiro. Deixa eu safar o meu aqui e cada um que resolva o seu, meu irmão. Porque está todo mundo na guerra. Ninguém vai olhar por mim, ninguém vai ver o meu, ninguém vai me ajudar. Então deixa eu me ajudar sozinho aqui, cada um que se ajude. Não é? Mas quando a gente vem para Cristo e a gente abre a palavra, a gente encontra um ensinamento, a gente encontra um princípio, um valor absolutamente contrário a esse. Sorte que agora não é mais farinha pouca, meu pirão primeiro, é farinha pouca, meu irmão primeiro. Então Jesus nos ensina, os apóstolos nos ensinam, Paulo diz lá em Filipenses, que cada um olhe não somente para a sua necessidade, mas também para a necessidade do outro, que cada um não busque satisfazer só os seus interesses, mas também os interesses do outro. Então, Jesus e a palavra de Deus como um todo nos ensinam esse estilo de vida generoso, esse estilo de vida que compartilha, que dá, que vai sempre além do esperado. Então a gente precisa confrontar a nossa mentalidade antiga com a mentalidade nova que a palavra de Deus nos ensina, e nós precisamos nos arrepender. Deixar que o Espírito transforme a nossa mente. Isso acontece por meio da adoração, da exposição à palavra, da comunhão com os irmãos.
da comunhão com o Espírito Santo. Mas o fato é, voltando para o eixo da nossa mensagem, que nós precisamos nos arrepender constantemente. Porque, irmãos, preste atenção. Quando Paulo diz assim, olha, de sorte o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vocês já ouviram esse versículo, né? Vocês conhecem esse versículo. Paulo diz, vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso o pecado não terá domínio sobre vós. Isso não significa que o pecado deixou de existir. Isso não significa que a sua natureza pecaminosa deixou de existir. Não, ela continua aí, ele continua aí. O que acontece é que agora a sua natureza pecaminosa não te domina mais, porque você foi liberto da escravidão do pecado pela fé na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Mas ela ainda vai assediar você. Ela ainda vai tentar você. Ela ainda vai cantar você. Ela ainda vai tentar te arrastar para longe do propósito de Deus. Ela ainda vai tentar te seduzir a cometer pecados contra Deus. Porque essa é a sua natureza. Então, se você mesmo tendo sido liberto do poder do pecado, você não renova a sua mente, não se arrepende diante do Senhor, você vive a sua vida como se nada tão importante tivesse acontecido assim. Porque de fato é assim que muitos acabam com o tempo lidando com a morte e ressurreição de Jesus, com o que significa uma vida crucificada com Cristo, com o que significa a santificação operada pelo Espírito, uma coisa comum, uma coisa, ok, a gente vai para a igreja e aprende essas coisas. Não, se você, irmão, não renova a sua mente e se arrepende constantemente diante do Senhor, permitindo que o Espírito Santo transforme a sua mentalidade, o que acontece? Você vai ceder a essa sedução do pecado, você vai ceder a essa atração do pecado, você vai ceder às tentações da sua natureza pecaminosa, e você vai cair nesse lugar que eu falei há pouco aí, você cometeu um pecado hoje, o nome de Jesus me perdoa, amém, e semana que vem você comete de novo, e mês que vem de novo, mês que vem de novo. Não há arrependimento, ainda que você esteja vestido como crente, ainda que você esteja frequentando a igreja regularmente, ainda que você esteja com a sua religiosidade em dia, não há arrependimento. Não é possível possuir o reino dos céus sem arrependimento. É por isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 25, naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu curei enfermos, Senhor, em teu nome eu fiz isso, aquilo outro. Jesus vai dizer para eles, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Por quê? Porque ainda que estiveram vivendo religiosamente a vida cristã, não se arrependeram para possuir o reino de Deus. Irmãos, nós estamos num tempo da humanidade, porque esses desafios não são só nossos, eles são da Igreja de Cristo espalhado pelo mundo. Nós estamos num tempo em que o funil se tornará cada vez mais estreito. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se tornará cada vez mais desafiador manter-se firme na verdade, manter-se firme no caminho, por causa do avanço da maldade, por causa do avanço da iniquidade, por causa do crescimento do pecado e da iniquidade no mundo. Eu sei que hoje você já lida com desafios dessa natureza na sua vida, na sua família, no seu trabalho. O que acontece é que com o tempo, isso vai se tornar mais intenso. Com o tempo, isso vai se tornar ainda mais expressivo. E somente aqueles que tiverem a sua mente renovada na verdade, constantemente, estiverem se arrependendo diante do Senhor constantemente, estiverem firmes de pé na sua presença, amando a verdade, buscando o Senhor em adoração, porque a adoração transforma, a adoração modela. Aqueles que estiverem rendidos, entregues, renovando a sua mente constantemente, serão capazes de se manter fiéis até o fim. Serão capazes de se manter fiéis até o fim. Eu sempre digo, irmão, a santidade que o Senhor espera de nós não é a completa ausência do pecado na nossa vida. Porque mesmo renovando a nossa mente, nos arrependendo diante do Senhor, eventualmente nós vamos cometer algum pecado. João diz, né? Aquele que diz que não comete pecado, mente. E nele não há verdade. Porque nós ainda estamos encerrados nesse corpo de carne e osso, suscetíveis às influências de uma alma que está sendo transformada ou não. Se ela não estiver sendo transformada, se torna ainda mais difícil. Mas nós ainda estamos aí, aguardando a volta de Cristo, caminhando na verdade, tentando caminhar na verdade. Eventualmente nós vamos cometer algum pecado. A santidade não é a completa ausência do pecado na nossa vida, mas é
mas é a absoluta e inegociável intolerância à presença do pecado na sua vida. Amém? Cara, eventualmente eu posso cometer um pecado, mas eu não vou tolerar que esse pecado permaneça na minha vida. Eu não vou tolerar que esse pecado me atormente de novo. Eu vou me posicionar contra ele. Eu vou renovar ainda mais a minha mente na verdade. Eu vou me arrepender ainda mais diante do Senhor. Eu vou buscar o Senhor ainda mais em adoração, para ser ainda mais transformado por Ele. Mas, se eu não ofereço oposição, se eu só deixo Ele lá, e venho para a igreja todo domingo, se eu só deixo Ele lá e oro, em nome de Jesus me perdoa, amém. Se eu só trato efeito, não trato causa, o que acontece, irmãos, é que muitos de nós poderemos ter uma desagradável surpresa diante do trono da graça, onde nosso Senhor Jesus estará sentado. Eu não quero ouvir, para trás de mim não vos conheço. Eu quero ouvir, vinde benditos de meu Pai, possui o reino que está prometido para você desde a fundação dos tempos. Mas quem é que possui o reino de Deus? Jesus disse, no começo do seu ministério, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Depois lá em Atos, depois do Pentecostes, os caras ficaram tão atordoados com a mensagem de Pedro, que eles disseram assim, o que a gente precisa fazer para ser salvo? Aí Pedro diz, arrependei-vos e convertei-vos. Saí do meio dessa geração perversa, pervertida, corrompida. Mudança de mentalidade, mudança de mente, renovação, transformação, arrependimento. Arrependimento, irmão, guarde isso no seu coração. Eu já quero encerrar. Guarde isso no seu coração. O arrependimento não é a desculpa que a gente pede para Deus. Senhor, eu pequei, desculpa aí. O arrependimento não é isso, irmão. O arrependimento é o compromisso inegociável com a transformação de vida que o Espírito Santo opera em nós através da nossa renovação de mente. Renovação de mente. Não é porque você sempre pensou assim que está certo. Não é porque você sempre aprendeu assim que está certo. Não é porque você sempre ouviu isso que está certo. Não é porque você sempre agiu assim que é verdade, que está correto. Não é mais. Esse não é mais o parâmetro. Esse não é mais o aferidor. Qual que é o aferidor, irmão? Qual que é o parâmetro? A verdade, a palavra. Ah, mas Jesus sabe, eu sou assim mesmo. Vai ficar difícil possuir o reino assim. Jesus me entende, ele sabe como é que é. Jesus te entende, não significa que ele concorda com você. Entende, irmão, o que eu estou querendo dizer? Sabe? Eu tenho uma luta interior, porque muitas vezes, quando eu prego uma mensagem assim, e até um pouco mais veemente, como eu já preguei muitas vezes, eu fico assim, no meu coração, cara, será que eu não devia também estimular a fé do meu irmão, estimular a esperança do meu irmão? E eu fico assim, sabe? Mas, irmão, sabe, eu tento, nem sempre eu consigo, mas eu tento não ser guiado por aquilo que eu sinto, mas ser guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo me guia a pregar a sua palavra, pregar a verdade dessa maneira, nesse contexto, dessa forma. Eventualmente eu vou pregar essas mensagens também para te encorajar a te levantar. Mas, irmão, você precisa saber que te encorajar a te levantar não se sustenta de pé se você não viver uma vida de arrependimento. Eu te encorajo e te levanto. Mas tu vai para a semana sem arrependimento. Tu vai para os teus desafios sem arrependimento. E tu está todo escangalhado lá. Mas a mensagem foi poderosa, te levantou. Não serviu de nada. Se eu prefiro até nem te encorajar demais, mas fazer você entender que você precisa se arrepender e renovar tua mente, porque aí eu sei que o próprio Espírito te encoraja, o próprio Espírito fortalece a tua fé, sem nem precisar da minha ajuda. Não que ele precise, mas sem que eu tenha que me meter nisso. Então, conectando as duas coisas, o que eu falei lá no princípio, antes da gente cantar, e o que eu estou falando agora. Se a gente precisa viver uma vida de profunda rendição e adoração ao Senhor, porque a adoração nos expõe à presença e a presença nos transforma. E nós precisamos renovar constantemente a nossa mente na verdade, porque isso é um verdadeiro arrependimento. Nós precisamos deixar o Espírito Santo transformar os nossos padrões, transformar os nossos referenciais, transformar os nossos, sabe, irmão, os nossos parâmetros. Eu carrego coisas na minha vida que se consolidaram no meu sistema de valores morais
Porque eu sempre ouvi dos meus pais e depois eu experimentei por mim mesmo. E esse é o processo com todo mundo. O que você ouviu dos seus pais, as suas experiências, o que você ouviu dos seus professores, o que você ouviu do seu patrão, o que você ouviu, sabe, das pessoas que te amam, das pessoas que não te amam, tudo isso foi sendo mixado dentro de você e foi formando uma mentalidade. E essa mentalidade te leva a um certo tipo de comportamento. Mas você entregou a tua vida a Jesus, porque você entendeu você entendeu a tua realidade de pecado e a tua necessidade de arrependimento. Senhor, eu não posso por mim mesmo, eu preciso ser transformado, eu entrego a minha vida ao Senhor. Ok, agora você entrou num novo lugar. Por isso que Paulo diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha só, irmão. Havia um sistema de governo aqui. Havia valores e princípios aqui. Agora você foi transportado desse lugar para um outro lugar, um outro reino. Agora há outro sistema de valores, há outros princípios, há outras verdades nas quais você deve andar. E viver a tua vida, e pautar a tua vida. Agora você precisa se expor para aprender isso. Essa exposição, em humildade, reconhecendo diante do Senhor, olha, Senhor, eu sei que nem tudo que eu ouvi é certo. Eu sei que nem tudo que eu experimentei é certo. Eu sei que nem tudo que me contaram é certo. Mas eu estou aqui, exposto à tua verdade, arrependido diante do Senhor, pronto para que o Senhor renove a minha mente e transforme a minha vida. Essa exposição, essa iniciativa é o que transforma a vida de verdade. É o que transforma a vida de verdade. Não, tu pode ir em qualquer igreja do mundo e ouvir todos os tipos de sermões do mundo. Se esses sermões não forem inspirados pelo Espírito para te levarem ao arrependimento, eles talvez não tenham tanta utilidade na sua vida assim. Podem ter utilidade num momento pontual, para um momento específico. Mas o trilho, a base, é que o reino de Deus pertence àqueles que se arrependem. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Amém? Eu quero terminar essa mensagem te encorajando, irmão. Te encorajando a um exercício de fé. Que exercício de fé, Daniel? O exercício de fé é o seguinte. Irmão, não espere amanhã chegar. Eu sei que muita gente que está aqui agora nem vai vir de noite. De noite vão vir outros irmãos. Então você vai aproveitar hoje, o dia de hoje. E você vai separar aí umas boas 2 horinhas do seu dia. Se você não conseguir 2 horinhas, 1 horinha. Mas você vai passar a tua vida limpo, identificando em que áreas da tua vida tu precisa se arrepender. No teu trato com a tua esposa, no teu trato com o teu marido, na criação dos teus filhos, no teu trabalho, no teu comportamento no trabalho, no teu trato com o dinheiro. A Priscila estava falando aqui, e a gente conversou isso já em várias reuniões de liderança. A gente vai fazer de novo, né? Até antes da pandemia eu fazia todo ano. Em novembro a gente fazia uma série de mensagens só sobre isso. Sobre o nosso dinheiro e Deus. Sobre como a gente deve tratar o dinheiro à luz da Bíblia. Mas eu não vou esperar novembro chegar, não. Eu vou fazer isso logo, vou fazer isso em breve. Porque, sabe, muitos irmãos têm tanta confusão na sua mente. E se a gente não está falando sempre, se a gente não está ensinando sempre, os irmãos às vezes vão consolidando erros e vão experienciando experiências ruins por causa desses erros, só porque não sabem a verdade. Então, nós vamos em breve fazer uma série de mensagens sobre isso de novo, para, sabe, trazer a tua consciência a verdade a respeito disso. Mas o fato é que você precisa se arrepender do teu trato com o dinheiro, do teu trato com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos, teu comportamento no trabalho, tua reputação na tua vizinhança. Quando eu digo comportamento no trabalho, não é só o teu testemunho cristão não, tá, irmão? É a tua excelência, é a tua entrega. Tem muito cristão que é relaxado pra caramba no trabalho. É crentão. Todo mundo sabe que ele é crente, mas faz um serviço de porco tremendo. Você não está glorificando a Deus não, irmão. Você não está dando bom testemunho não. Seja excelente, entregue o melhor. Seja o melhor que você puder. Seja o primeiro a chegar. Seja o último a sair. Se esse for o seu contexto, é claro. Se tiver ponto para bater, bate seu ponto no horário certo. Nem antes, nem depois. Mas sabe, irmão? Passa a tua vida em revista. E se arrependa diante do Senhor. Porque há um sistema de valores. Há um sistema moral. Há uma ética. Há um caminho, trilho. Há um comportamento para o povo de Deus. Que qualifica o povo de Deus para possuir o reino dos céus.
Isso só é possível pelo arrependimento. Ah, Senhor, me desculpa porque eu menti. Senhor, me desculpa porque eu enganei no trabalho. Me desculpa, tá, Senhor, em nome de Jesus, amém. Ao Senhor, como se ele estivesse lá do céu olhando assim, não é bem essa oração não, cara, não é bem isso que você precisa fazer. Mas tu não deu nem tempo para ele te responder, tu já foi embora aí, vamos lá. Bota um band-aid aí, né? Você está tentando curar um câncer com band-aid. Você entende, irmão? Você tem um nódulo exposto lá aberto, bota um band-aid aí. Tampa isso aí. Não, irmão. Depois que meu cunhado falou isso, eu nunca mais esqueci. Não empurra cachorro morto para debaixo do tapete, não, irmão. Uma hora vai feder. Vai todo mundo saber, todo mundo ver, todo mundo sabe. Pô, mas que isso? Se arrependa diante do Senhor. Se arrependa diante do Senhor. Eu falei da questão do dinheiro aqui, irmão. Sabe, eu vou te ensinar com calma, de novo. Muitos irmãos estão aqui, já ouviram isso várias vezes de mim aqui nessa série de mensagens, mas a gente vai ensinar com calma de novo, à luz da palavra, qual o trato que a gente precisa ter com o dinheiro, porque Mamon é o senhor do dinheiro, e se nós nos deixamos escravizar por Mamon, a nossa vida descarrilha, irmão. Sabe? E isso não é para que você dê mais dinheiro, para que você dê um dízimo maior, dê mais oferta. Não, não. É só para que você entenda como você deve lidar com o seu dinheiro. Tem muitos irmãos, sabe, vivendo enrolados, vivendo endividados, vivendo escangalhados, porque não estão se arrependendo diante do Senhor, do seu modo errado, como tem tratado o dinheiro. Não, mas eu sempre fiz assim, Irmão, não é porque você sempre fez assim que está certo. O que está certo? Não sei, vamos ver junto? Ah, tá, entendi. Está escrito aqui, essa é a verdade. Então vamos andar na verdade. E a gente desfruta as bênçãos. Olha só o que Salomão diz em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honre o Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E os teus celeiros ficarão cheios e os teus barris transbordarão de vinho. Olha só. Se você honra o Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda, não só os teus celeiros, que fala de provisão, ficarão cheios, mas os teus barris transbordarão de vinho. Ou seja, você vai desfrutar uma alegria indizível, porque o vinho é um símbolo de alegria, né? Uma alegria indizível por causa dessa provisão sobrenatural do Senhor. E ela não vai ser só para você e para a tua família, não. Ela vai transbordar. Todos à tua volta vão ser contagiados por aquilo que Deus está fazendo na tua vida, porque você honra o Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda. Há tantos versículos bíblicos, tantas instruções bíblicas sobre isso. Mas, sabe, aí daria outra mensagem, se eu fosse falar de cada dimensão da nossa vida, né? Pessoal, individual, social, espiritual. De repente eu faço uma parte 2 dessa mensagem que domingo que vem. Mas você precisa se arrepender diante do Senhor, irmão. Você sabe do que você precisa se arrepender. Eu sei do que eu preciso me arrepender. Você sabe do que você precisa se arrepender. Não fique tapando esse câncer com um band-aid, porque isso vai acabar mal. Quem possui o reino? Aqueles que se arrependem. Aqueles que deixam o Espírito transformar a sua mente. Transformar a sua mente. Amém, irmão? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?